tivemos uma audiência pública ontem, que é uma audiência pública que fala sobre um tema extremamente relevante, que é a questão da defesa dos bancos públicos. Nós estamos falando aqui de um banco que, por exemplo, na questão da agricultura familiar, financia praticamente toda a agricultura familiar, na questão do Pronaf, na questão do Mais Alimento. Nós estamos falando aqui de um banco que dá a possibilidade das pessoas ter financiamento com juros extremamente acessíveis, né? Coisa que não tinham antes. Nós estamos falando de um banco aqui que debate a questão do plano safra, não só do pequeno produtor, mas também de um banco que financia a grande produção, que financia o agronegócio. A maioria absoluta dos financiamentos do agronegócio é feito pelo Banco do Brasil. E que os bancos particulares não fazem esse tipo de procedimento. Por quê? Porque o banco particular, o interesse dele é o lucro. Nós estamos falando aqui de um banco como a Caixa Econômica Federal, que concentra na sua participação no desenvolvimento desse país, com a maioria absoluta dos financiamentos daqueles que mais necessitam, que é a questão da habitação. Nós estamos falando de um banco que financia o saneamento básico, que concentra o fundo de garantia, que antigamente os bancos queriam pegar todo o recurso do fundo de garantia, ficavam concentrados com ele, devolvia para o trabalhador 90 dias depois. Nós estamos falando aqui da defesa de dois bancos, particularmente o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que está sofrendo uma ameaça, inclusive tendo demissão de funcionário, fechamento de postos de serviço, fechamento de agências, mas, com certeza, é o banco que tem, na sua filosofia, o processo de inclusão social. Falando de um banco que 56% do crédito no Brasil, são oferecidos por bancos públicos. 56% dos créditos do Brasil são oferecidos por bancos públicos. Nós estamos falando aqui do banco que vai lá para o pequeno produtor, do banco que financia a produção, da grande produção de Santa Maria. Do agronegócio literalmente convive com o Banco do Brasil. Nós estamos agora, recentemente, daqui a uns dias, vai ter o lançamento do Plano Safra. Infelizmente, durante mais de 10 anos, nós estamos tendo um cuidado, porque parece que o Pronaf não está sendo incluído no Plano Safra, agora que vai ser lançado agora, daqui a uns dias. Então, é desse banco que nós estamos falando. Então, o que nós estamos falando aqui é que nós estamos alertando a população desse país. Nós estamos alertando a população sul-mato-grossense. Vamos defender os bancos públicos. Vamos nos engajar nessa defesa. Porque, da forma como está, esse sucateamento que estão fazendo para os bancos públicos, talvez possa até, de repente, não privatizar, mas coloca os bancos públicos numa situação de constrangimento dentro do sistema financeiro, sem possibilidade de fazer a disputa que faz hoje, com lucros em relação aos bancos privados. Porque é interessante, então, para quem quer fazer esse projeto neoliberal, provocar a verdadeira apatia dos bancos públicos, para que, efetivamente, a sociedade, de repente... Tem alguns que dizem assim, mas o Banco do Brasil tem muita fila. Eu prefiro num banco tal, porque lá não tem muita fila. Por que tem muita fila no Banco do Brasil? Porque no Banco do Brasil está concentrado aqueles que mais precisam do banco, daí o volume maior de gente lá. E estão demitindo gente no Banco do Brasil, demitindo gente na Caixa Econômica Federal, por isso, então, tem essas filas. Mas a maior situação de fila, exatamente por quê? Porque o Banco do Brasil faz o trabalho social, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal desempenham um trabalho extremamente importante para esse país, e nós não podemos, mas de forma alguma, admitir essa questão da privatização dos bancos públicos. Não podemos admitir que esse governo ilegítimo provoque o caos em relação ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, e fortalecendo o sistema financeiro, que é explorador.